Nós estamos no capítulo 23 de Mateus e hoje cabe-nos ver dos versículos 27 a 32. Dois paralelismos, reflexos, ou como se dizia antigamente, dois quiasmos, que começam com ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Durante 7 vezes o Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Uma vez ele diz: ai de vós, guias cegos. 5 vezes ele chama os fariseus e escribas de cegos. Nós estamos vendo aqui a ira do Senhor Jesus de uma forma impressionante de ser examinada. E uma regra do paralelismo que os irmãos devem se lembrar é que quando ele assume essa forma, a linha central é a linha principal, o destaque que o paralelismo dá. Vamos lá, versículo 27. Meus irmãos, nos dois paralelismos se destaca a comparação com o sepulcro. No primeiro a qualidade dos fariseus é comparada a sepulcro caiados. Eles são belos por fora, caiados por fora. Naqueles dias não era comum fazer sepulcro como nós fazemos hoje, parecendo uma mesa, mas era comum se cavar numa encosta, numa pedra, e colocar ali mais de uma pessoa, se fosse rico uma pessoa só, e fechar com uma porta, como aconteceu com o túmulo de Jesus. Ou era comum fazer uma grande edificação para um homem muito poderoso, para ser o seu sepulcro, imitando o que se fazia no Egito. Por exemplo, nós sabemos que o Herodion foi o sepulcro de Herodes. Não sabemos o que aconteceu com ele certamente, mas ele foi enterrado lá. O que restou que nós não sabemos. Ora, esses sepulcros caiados que o Senhor Jesus fala, não é que eles sejam caiados para avisar que ali é um sepulcro, é que eles são caiados para determinar a estética, são bonitos. Repare a terceira frase, que por fora são belos. E a frase central: mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A condenação clara aqui é o seguinte: é você parecer santo e por dentro ser um desgraçado, miserável, pecador. Isso é uma tentação muito grande do ministério. Você ter uma fama dentro da igreja de ser um homem santo e viver em pecado. No fundo, isso é um pecado de que ninguém escapa em maior ou menor quantidade. Ninguém consegue ser exatamente aquilo que é no seu interior. Só Deus conhece o nosso interior. Aliás, às vezes nem nós mesmos conhecemos direito o nosso interior. É só Deus mesmo que conhece. E é uma coisa da qual nós não fugimos. Não temos jeito de fugir. E cabe a nós pedir misericórdia de Deus para não ser como esses fariseus, que nem ligavam para essa situação. Qual é o correto para essa situação? É baixar a cabeça e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe chegar nesse ponto. Não me deixe chegar ao ponto de me caiar por fora e acumular ossos e toda imundície por dentro. O segundo, que fala também de sepulcros, Jesus recorre ao fato de que eles tinham o costume de adornar os túmulos dos justos. Determinada pessoa que passou para a história como justo, como profeta, foi sepultada em determinado lugar e ia lá se adornar o túmulo dos justos. Esse costume perdurou. Agostinho narra, no ano 300 mais ou menos, que nos domingos havia tantas celebrações em túmulos de mártires que às vezes passavam um dia fazendo Eucaristia nos túmulos,
E ele critica que algumas pessoas ficavam bêbadas e que sua mãe, Mônica, apenas molhava os lábios com o vinho para não se embebedar. Adornar o túmulo dos justos. Nós temos um ditado velho no Brasil que a pessoa quando morre vira santo. Ninguém fala mal dos mortos, isso é um conselho já dos gregos antigos, de antes de Jesus, não fale mal dos mortos. Mas, irmãos, o perigo aqui é você dizer que você concorda com tudo que um determinado morto fez, mas guarda restrições mentais e chega ao ponto de dizer que não teria sido cúmplice no sangue desses homens, desses profetas, se tivessem vivido nos dias dos pais. Nós temos muitas homenagens na nossa igreja. E algumas vezes eu fico em dúvida quando compareço a algumas se quem está sendo adorado ali é Deus ou é homenageado. Isso eu já vi muito e já tive experiências terríveis com isso. Essa ideia de homenagear os defuntos passados e chegar ao ponto de dizer que eles foram errados com aquelas pessoas que os maldisseram ou os maltrataram, mas ao mesmo tempo fazer isso da boca para fora, é o que o Senhor condena. Nós temos um apreço sério por muitas pessoas. A primeiro missionário que veio aqui, o reverendo Ashbel Green Simon, o túmulo dele está aqui, na Rua da Consolação, cemitério dos protestantes. E nós o admiramos. Companheiro sou daqueles que te temem, é o que diz o Salmo. Nós o admiramos e temos esperança bendita de chegar um dia e encontrar com ele. Mas nem por isso nós podemos torná-lo em um homem completa e totalmente santo e sem pecado, e inclusive repreender aquelas pessoas que eventualmente não concordem com uma atitude ou outra que ele tenha tomado. Existe? Existe sim, existem algumas coisas na vida dele que não são erros, era o jeito dele viver, que hoje alguns olham nos seus escritos e dizem, não, isso aí podia funcionar naquela época, hoje não. O que o Senhor Jesus está condenando em ambos os casos é você agir, dizer uma coisa e manter a sua reserva mental, a sua reserva interna. Por isso ele chama de hipócritas, escribas e fariseus hipócritas.